gente, tudo bem? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu quero falar sobre processos. Todos nós passamos por processos. E é necessário que a gente passe para que a gente possa ser aprovado. Esses dias eu estava pensando que eu deveria fazer mais vídeos aqui para o YouTube, mas eu estava inventando desculpas. Por exemplo, eu não tenho uma câmera boa. Eu não tenho um cenário bom. Quando eu tiver um cenário, eu faço vídeos. Quando eu tiver uma câmera melhor, eu faço vídeos. Quando eu tiver uma iluminação melhor, eu faço vídeos. Só que tem coisas que queimam no nosso coração que não dá pra gente esperar tanto tempo. Não dá pra gente esperar o processo ficar completo. Como fala o Kaiser, se você não tiver vergonha do seu projeto assim que você lançá-lo, é porque você lançou tarde demais. Então, eu mexendo aqui no Zoom, eu achei filtros, tela para colocar atrás, e aí eu baixei essa imagem maravilhosa, que eu gostaria que fosse da minha sala, mas não é, e coloquei atrás de mim. Estou aqui dentro do meu quarto, mas eu consegui colocar um fundo bonito atrás. Então agora eu tenho um fundo, mesmo que fake, mas eu fiz a minha viração própria. Eu não esperei que o cenário ficasse pronto, eu criei um cenário. Eu espero que vocês aprendam com isso. E o que eu quero falar de processo é o seguinte: eu estou passando por processos na minha vida, processos de aprendizado. E eu sou uma devoradora de livros, por exemplo. Eu gosto de ler 2, 3 livros, 4, se for preciso. Mas eu parei para pensar que não adianta eu ler tantos livros e não fazer nenhuma anotação, porque o nosso cérebro não é confiável, ele não guarda tanta informação assim. Ele até guarda, mas fica num lugar muito escondido, então a gente precisa estar lembrando. Ou então, assim que eu ler, assim que eu aprender, eu já tenho que falar para poder fixar melhor no meu cérebro. Mas aí eu não tenho tanto tempo de ficar gravando, de ficar falando com todo mundo. No meu dia a dia eu falo, eu converso, claro, né? Mas, então, eu aprendi que o processo de leitura de um livro, para eu aprender, vamos dizer que 80%, eu preciso pegar o livro, ler, riscar aquelas frases maravilhosas que eu não sei se vocês fazem, mas eu sempre estou com marca-texto. Escrever aquela frase, falar sobre ela, e assim o aprendizado vai ficar dentro de nós. Entende? Outra coisa, eu estou fazendo mentorias para desenvolvimento pessoal. E através dessas mentorias, eu entendi que o processo tem que ser diário. Não adianta eu acelerar o processo, não adianta eu ficar vendo um vídeo atrás do outro, querendo acabar o curso e no final das contas eu não absorvi, eu não senti o sabor do processo, porque nós queremos ficar rico, nós queremos ter muito dinheiro, nós queremos ter uma casa melhor, mas aí quando chegamos naquilo que a gente queria viver, não desfrutamos. E é isso que está acontecendo, que estava acontecendo comigo. Eu estava querendo acelerar o processo e na hora que eu estava vivendo aquilo que eu desejei, eu não estava conseguindo desfrutar. Eu queria muito ter filhos, e eu tive filhos, e eu não estava desfrutando o suficiente dos meus filhos. Eu tive um casamento, mas quando eu tinha que viver o casamento, eu não desfrutei 100%, porque eu estava querendo ir além, eu queria sonhar mais, eu queria ir mais à frente. E aí, meu casamento teve dificuldades, como todos, né? Mas a gente ajusta no meio do caminho. Então, o que eu quero falar para vocês é o seguinte: não atropele os processos, porque são necessários sentir o sabor do processo. É necessário você passar, sentir o processo, porque depois você vai entender o porquê que você está passando por isso. Desculpa o barulho do cachorro, gente. Tá tarde, mas eu não podia segurar isso. Eu comecei a perceber que eu estava vivendo processos quando eu comecei a agradecer pelo simples alimento. Porque antes eu falava assim: Deus, muito obrigado pelo meu alimento, obrigado pela minha família, por não ter deixado faltar, amém. Mas aí um dia eu comecei a ser direcionada a agradecer pelo processo que aquele alimento passou para chegar na minha mesa. Para você entender quanto o processo é importante.
Então eu comecei a agradecer pela plantação, pela semente, pela terra, pela plantação, pela colheita, pelo processo na fábrica, pela viagem do alimento, pelos empregados que estocou, pelos outros empregados que colocou no supermercado, pela pessoa que trabalhou para obter o dinheiro, para chegar lá, para comprar. Então foi um processo muito grande para chegar na minha mesa. Se não tivesse passado por esse processo, eu sozinha não iria conseguir ter aquele alimento naquela qualidade. Então hoje eu consigo olhar para o meu alimento e dizer, Pai, obrigado pelo processo que esse alimento passou para chegar na minha mesa. E foi aí que eu comecei a valorizar os processos. E é isso que está acontecendo comigo. Estou passando por processos de aprendizado, processos de evolução, que futuramente eu vou olhar para mim e vou dizer, valeu a pena. Valeu a pena. Eu procurei no YouTube essa ideia aqui que eu tive de colocar um cenário atrás e gravar no Zoom e salvar a gravação para depois editar. E eu não achei. Então eu pensei assim, meu Deus, eu vou fazer isso, mas ninguém fez. Pelo menos eu não achei, não sei se vocês acharam. Ninguém fez, então será que não vão falar? Será que não está errado? Mas não existe errado e certo. Existe a viração própria. Eu me virei. Eu fiz meu cenário. Eu posso criar outro cenário se eu quiser. E essa cena aqui me deixou mais à vontade para eu me apresentar. E eu passei por cima da minha desculpa e fiz alguma coisa. E você? Qual o processo que você está vivendo? Até onde você vai querer atropelar os processos? Porque quando você atropela, você não aprende e acaba voltando a viver o processo, só que você não percebe. Mas eu cheguei a perceber o meu processo. E hoje eu estou desfrutando e sei que no final o processo vai me aperfeiçoar. E era isso que eu queria falar para vocês. Aproveitem o processo. Sinta o sabor do processo. De cada etapa da sua vida, de cada área da sua vida. Observe como está acontecendo o processo. E agradeça a Deus por estar passando por processos. Porque é depois disso que você vai desfrutar.